Boa tarde. Tá, professor. Boa tarde, Duda. Boa tarde, Nádia. Renato Purini, que a gente sempre tem colega nosso lá da Câmara, amigo nosso, independente de posições divergentes. Fico mais contente de estar mais uma vez aqui e ao lado do Purini, que já tivemos 2 vezes aqui a oportunidade de participar. Terceira vez juntos aqui. Terceira vez juntos participando. Quando a gente chama dois mais ou menos do mesmo nível, né? Nível cultural, nível de oratória, porque senão fica uma desigualdade muito grande. Eu gosto de trazer sempre o Marcelo e o Purininho, porque esse é o ponto e o contraponto, né? Sempre eles pensaram um pouquinho diferente um do outro. Então é a hora que a gente gosta e que dá um programa de interesse do nosso telespectador que está aí atrás das câmeras. Ô Purininho, Bauru está parecendo Brasília já. Lá em Brasília só muda o nome do ministro. É fato atrás de fato. Agora aqui em Bauru também já estamos começando a explodindo num lugarzinho, no outro, claro, guardando as devidas proporções, porque lá em Brasília o negócio é muito mais pesado, né? Mas tá aí o problema da Indurb. O Nico, quando entrou, causou estranheza para todo mundo, que o Nico nunca colocou ninguém dele. Entrou, não mudou nada do presidente anterior, ficou igual. E o Nico era um presidente que não tinha grupo. No fim ele administrava grupos dos presidentes anteriores. E agora está anunciada a exoneração aí de 2 funcionários que ocupam cargos importantes na Indurb. É o Nico tentando personalizar a sua administração. Como é que você viu o afastamento desses 2 funcionários que estão lá colocados pela presidência anterior? Como é que você, que conhece a Indurb como ninguém, analisa esse acontecimento? Bem, Duda, eu acho que agora é a oportunidade do Nico formar a equipe dele, não é? A Indurb, ela tem diversas pessoas, diversas diretorias, gerências, chefias, mas há alguns postos na Indurb, Duda, que são chave para o presidente. E esses cargos, esses postos, têm que ser de extrema confiança do presidente. No caso, por exemplo, da diretoria administrativa financeira, é o coração da Indurb. É o setor que controla toda a parte administrativa da Indurb e toda a parte financeira da Indurb. E cargos ligados a essa diretoria também são importantes que sejam de extrema confiança do presidente, porque são nesses locais que todas as decisões mais importantes da Indurb, tanto do ponto de vista administrativo como financeiro, são tomadas. E a partir do momento que o Nico entrou na Indurb, esses postos-chave não foram mudados. Não foram mudados. Ocorreram alguns problemas nos últimos dias, nas últimas semanas, e eu entendo que o prefeito enxergou a necessidade, acho que o mais importante é isso, Dudu, o prefeito enxergou a necessidade de que fosse feita uma mudança profunda nesses setores da Indurb. E eu acho que essa visão que o prefeito teve, não de trocar o presidente da empresa, porque a Indurb, do ponto de vista externo, ela vem trabalhando, vem fazendo um bom trabalho. O Nico vem fazendo um bom trabalho do ponto de vista da execução dos serviços. O setor operacional da Indurb, guardadas alguns problemas localizados, vem prestando um bom serviço. O problema, e o prefeito enxergou esse problema, era do ponto de vista administrativo, era do ponto de vista financeiro, da gestão dos contratos dentro da empresa. A partir do momento que o prefeito enxergou isso, ele determinou o presidente da Indurb que fizesse essas mudanças, deu apoio ao presidente da Indurb para fazer essas mudanças, e essas mudanças foram anunciadas na sexta-feira. Então eu entendo agora que o Nico tem uma oportunidade, a partir do momento de efetivar essas demissões, até o final da semana eu acredito que isso aconteça, do ponto de vista oficial, o Nico vai ter a oportunidade de trazer pessoas da confiança dele para dar segurança, inclusive, para que ele administre a empresa do ponto de vista operacional com a tranquilidade de que a parte administrativa está sendo bem cuidada. Foram criados alguns problemas, inclusive políticos, né? Até para o prefeito. Não é segredo para ninguém, por exemplo, que o Rodrigo, grande parte do eleitorado do Rodrigo é o funcionalismo público. E esse apoio interno, inclusive o Rodrigo estava perdendo em algum momento, justamente por problemas administrativos. Então eu acho que o Nico agora tem, com o apoio do prefeito, a oportunidade de montar uma equipe nesse setor nevrálgico da empresa para ele ter tranquilidade para tocar em Indurb, sabendo que do ponto de vista financeiro, administrativo, nos contratos ali, ela está andando de forma tranquila, sem risco para ele. Marcelo, embora você é da oposição, que leitura que você faz? Olha, Duda, eu fico triste, você mesmo falando, algumas coisas que não estão bem explicadas. E aí é triste a gente ver nenhuma ação para
questão do aterro sanitário da nossa cidade. Parece que querem levar o lixo para Piratininga. Eu estou falando, não está tendo nenhuma ação. A gente vê essa locação aqui da máquina, que é um escândalo. Já eu vou entrar na locação da máquina. Ah, tá. Então são ações que tem tido na Endurbe, Duda, de algumas coisas, questão de transporte, algumas coisas, que não estão ficando muito claro. E a Câmara, nós não queremos mais aquele processo que tem de SEI, cassação, todo aquele desgaste que é ruim para a cidade. Você sabe que é. Claro. Nós queremos bem na cidade. Está aqui o Purini, sabe que eu sempre trato lá da oposição. A gente, olha, vamos aprovar, sede aqui. Nós não estamos querendo criar dificuldade. Queremos discutir projetos para a cidade e, se for, vamos pela urna. Agora, não é porque a Câmara está ajudando, pode achar que a Câmara também vai ser conivente com tudo. Pode ser um momento de dificuldade. E a gente está sempre alertando. Espero que o prefeito esteja isso. E agora, quem ganhou a eleição foi o prefeito. As nomeações são do prefeito. Agora, ele que tem que nomear. Agora, quando ele põe a pessoa, eu acho que ele não deve ficar loteando o governo. Não pode pôr um presidente e quem governar é o outro. Estou dando para você e você vai gerenciar, cobrir meta, porque senão fica aquela briga interna. E briga interna, quem paga a conta é a população que tem mau serviço prestado. Purininho, vamos entrar nessa máquina aí, eu ia deixar até para o fim, mas que absurdo, né? No fim faz uma alocação de 2 máquinas aí, cujo montante do contrato dá para comprar uma máquina. Quer dizer, um verdadeiro absurdo de incompetência administrativa, que R$571 mil para uma cidade que tem tanto problema financeiro é uma fortuna, né? É uma verdadeira fortuna. Como é que você viu isso daí? Duda, só um pouquinho do gancho do Marcelo. Problemas localizados, onde o prefeito entende, ele age de forma enérgica. Nesse caso da Endur, por exemplo, ele foi rápido e mudou aquilo que ele achava que ele entendia que tinha que mudar. Eu acho que o prefeito tem dado demonstrações de que no governo dele quem manda é ele. Não existe... Ele, com essa atitude, ele demonstrou o seguinte: olha, ali nesse eu mando. Ele deu esse recado porque ele foi cobrado em alguns momentos. Eu entendi o recado dizendo que ele chegou lá e falou: muda. E acabou. Eu estou determinando que mude. No caso da máquina, Duda, são 2 coisas. Primeiro, você tem que cobrir o lixo do aterro. Essas máquinas são para isso. Agora, salta aos olhos, não há como negar, o valor da contratação dessas máquinas, e na verdade não é uma, são 2 máquinas. E o que mais nos causa estranheza, são 2 máquinas da mesma empresa, Duda. Da mesma empresa. São R$570 mil de uma empresa do Paraná, 2 máquinas, 2 processos licitatórios, e a empresa ganhou esses 2 processos. Então, vai aqui a minha sugestão, até por um pouquinho de experiência que a gente tem. Nico, aproveita esse momento agora que você está tomando as rédeas, suspende isso, analisa de forma mais cuidadosa esse contrato, não só esse, outros contratos, e se for preciso, até eu conversava aqui com o Marcelo, cancela o contrato, faz um novo contrato, uma nova licitação, para dar mais clareza. Eu não estou dizendo que não precisa contratar máquina, que não precisa cobrir o lixo, mas eu acho que precisa ter um pouquinho mais de clareza, e de repente agora com uma nova equipe que faz esse tipo de procedimento, o resultado pode ser outro. Minha sugestão, minha opinião. Suspende, dá uma olhada mais cuidadosa nesse processo, se for preciso, cancela e faz um novo processo. Eu não vejo problema. Duda, tem jeito de cancelar? Tem? Tem jeito, e é bom, porque, Duda, não está cheirando bem isso aqui. Sabe por quê? Quem vai controlar essas horas? É difícil você controlar essas horas. É difícil, Renato. Você foi pretendendo, você sabe que alguma coisa emergencial que você tinha, que a máquina estava quebrada, você tinha um... Agora, você querer jogar sem ter uma estrutura de fiscalização, controle dessas horas, quem que é vereador, quem que vai ao Ministério Público, é difícil fiscalizar. Mexer vai ter que mexer. Quantas horas foram, então... E o valor do contrato. Pois é. Agora é o momento nessa mexida, agora é o momento de ter quem fiscalize, de ver o contrato. O que salta mais aos olhos é o valor e assim a mesma empresa ganhar os 2 certames, com uma máquina menor e uma máquina maior, quer dizer... É ruim, eu acho que o Nico, eu acho que vai ter o cuidado necessário para tratar desse assunto. Foi uma surpresa, hoje vi pela imprensa isso inclusive, mas eu acredito que ele tem que ter um cuidado muito específico nesse contrato aqui, e se for preciso, né, Marcelo? Uhum. Cancela, faz um Cancela,
Faz parte do administrador público cancelar, e não vejo nada demais cancelar, não. E Duda, vou dizer a você, eu já fui presidente da Endurbe. Processos como esse... Isso daí foi feito antes do Nico entrar? Não, foi feito agora. Sim, mas o projeto... Na verdade, chega para o presidente assinar. Quem faz isso é o setor de compras, o setor de licitação, né? Autorizado pela reserva de verba da diretoria administrativa. E quer dizer, houve uma mudança nesses setores. Então, com essa mudança, eu acho que seria prudente, de repente, dar uma reavaliada nisso, né? Porque o presidente, na verdade, ele assina o processo, né? Quem faz são as pessoas de confiança, entre aspas, dele. Os diretores, né? Os diretores, o pessoal da licitação, né, que faz isso. Chegou uma pergunta para o Marcelo aqui, ó. Luiz Cláudio da Vila Falcão. Senhor Marcelo, o município doou uma área no passado para a construção da Faculdade de Medicina. O que será feito nessa área, já que até o momento não foi construído nada? Essa área foi doada para quem? Olha, para a Faculdade de Sagrado Coração. A Universidade do Sagrado Coração? Lá na Nações Norte, para se fazer na época justificativa, Duda, era para fazer uma faculdade de medicina. Isso foi no tempo do TIDEI ainda. O TIDEI que mandou esse projeto. É bom a gente frisar. E aí o Nilson mandou uma proposta falando que depois de 6 meses da Nações Norte ser construída. Duda, a Nações Norte é uma área nobre, são 120 mil metros. Só que lá é para fazer uma clínica, não é para fazer uma faculdade de medicina. A imagem que passou para a sociedade parecia que ia ser uma faculdade de medicina. Se é para a faculdade de medicina, que é uma faculdade cara, para manter, que é o sonho da cidade, tudo bem. Agora, para se manter cursos que qualquer outro... Mas a USC até agora não construiu lá? Nada. Então tem que devolver. O que vai ter que fazer? Então, o Rodrigo agora está mandando um outro projeto, dando prazo de 1 ano para começar obras de campus lá e 4 anos para terminar. Só que na justificativa que a Instituto Sagrado fez a prefeitura, pediu 1 ano de carência e 20 anos para terminar. Não dá. O problema é a valorização daquele local, né? Hoje vale R$200 um metro quadrado. São 100 mil metros lá. Ficou bonito aquilo lá. Ficou lindo, lindo. Valorizou a cidade. Ficou bonito. Hoje vale 20 milhões, 24 milhões daquela área. Daqui 3 anos, aquilo é uma fortuna. Que é Nações, Duda. Eu acho, Duda, nessa coisa, quer dizer, na verdade não somos contra, mas de repente ver uma outra área, que não nesse local, né? Que é um local, é Nações Unidas, Nações Norte hoje, mas é Nações Unidas. Daqui a pouco, a Nações Unidas chega até lá, quer dizer, a cidade vai se desenvolver. De repente, avaliar a questão da doação de uma outra área. Nós não somos contra a doação da área. Eventualmente, rediscutir a localização. Aquele local, né? Eu acho que é isso. Né? Olha, Duda, você nunca pegou nada do poder público, mas eu vou falar aqui. Você não gostaria de ter uma área daquela para fazer um campus seu? Você está comprando. A Anguera comprou, a FIB comprou, a Unip comprou. A iniciativa comprou na cidade. Não cabe Bauru, não dá mais recursos para fazer. Ou é competente ou não se estabelece, né? O Rafael Santana, do Meiridota, pergunta: Renato, queremos um Meiridota com liderança forte e comprometida com o bairro. Durante a eleição para delegados do orçamento participativo, criou-se uma dúvida. Será que a mesma pessoa que ocupa cargo de confiança na prefeitura pode fiscalizar as ações da prefeitura? O vereador Marcelo Borges estava presente nas eleições e sabe que não fomos contemplados em 2010 e os delegados disseram amém. Falei com o prefeito que concordou que não está correto, que a delegada seja comissionada da prefeitura. Renato, por favor, cobre do prefeito uma atitude. Duda, eu acho que assim, esse ano nós tivemos o orçamento participativo, é um instrumento importante de discussão das prioridades da cidade. Houve uma participação da população, mas uma participação acanhada nesse ano. Anos anteriores, inclusive, nós tivemos uma participação melhor até. Eu acho que faltou melhorar a organização. E quem organiza isso é a SEAR. E nós tivemos, durante esse início de ano, esses percalços na SEAR, mudança de secretário, interino. Eu acho que isso acabou atrapalhando um pouco a formatação dessas audiências da discussão do orçamento. Eu tenho convicção absoluta de que nós teremos, no próximo ano, uma outra realidade nessas discussões. Mas o Rafael colocou uma coisa em tese aí que eu concordo que é real. Se é comissionado...
Por exemplo, do plano diretor, os delegados não eram comissionados, né? Claro. Quando foi discutido o plano diretor. Eu acho que tem que ter uma participação mais Em ativa. tese é estranho, né, Marcelo? É estranho, porque você pega um funcionário, olha, ele é funcionário, ele vai concorrer com o cidadão muito mais na frente que até aquele da região. Você está falando... É muito mais complicado. E outra coisa, Duda, foi uma vergonha a participar. É bom que o Rafael, vou até falar, o Renato não teve. Vou falar que eu tive, quando o Claudinho participou, quando a antiga administração, aí era acho que a nova, e agora foi o Miguel, né? O Miguel. Esse Miguel foi um desastre. Estou te falando, foi um desastre. Ele não tem formação antidemocrática. Por que vai participar? Tem que deixar ouvir. O povo fala. Claro. Agora, uma cidadã lá falou assim: eu quero ser candidato a delegada. Foi apresentar. Falou: não, fala só seu nome. Ela falou: se eu não vou falar o que eu vou fazer, como é que eu vou poder representar? Claro. Não, você tinha que ter feito campanha, isso aqui não é para fazer. Ficou aí, depois estava imprensa, foi um negócio... E, na verdade, é para estimular a participação. Não, é um fórum do cara ir lá debater, falar, pelo menos tem um fórum da população, pode até não atender, mas ele poder protestar, falar e reivindicar. Discutir as prioridades do local dele, né? Então, mas é uma discussão boa essa da questão dos delegados, viu, Duda? Ele não pode. O Rafael levantou. O Rafael está sempre atento, né? Eu acho que, até tem o Pedro Valentim, tem uns caras funcionários votando nos delegados, tem que pegar mal. É o povo participando, está falando assim. E mas aí você tem de um outro lado gente dizendo o seguinte: mas esse aqui que está aqui querendo discutir, ele é candidato a vereador, está querendo fazer palanque, o Roque levantou essa questão. Então, são todas questões que você tem que ser tratada com cuidado para você não ferir susceptibilidades, né? Mas na questão dos delegados, eu acho que pode discutir, inclusive, a participação sem treinamento. É cargo que o povo que vai eleger. Agora, mas se ocupa um cargo que depende não é bom atrelar. Só do lápis do prefeito ou do secretário, não vai pular no peito do prefeito do secretário. Não pode ter atrelamento, ele tem razão. Não pode ter atrelamento. O Rafael tem toda a razão. Duda, para você ter uma ideia, só um exemplinho simples. Os conselhos da cidade, as comissões. A Câmara, no meu primeiro mandato no início, a Câmara participava. E nós levantamos uma questão do seguinte: como é que a Câmara vai participar dos conselhos se ela é que fiscaliza os conselhos? Claro. Vamos sair. Então o vereador participava até 10 anos atrás, 9 anos atrás. Hoje não participa mais. Por quê? Como é que nós vamos fiscalizar se a Câmara participava? A Câmara se ausentou de todos os conselhos, as comissões, não participa mais. E era vereador. E hoje está até proibido de participar. Hoje a Câmara em si é proibido de participar de qualquer órgão. Tem uma lei que eu fiz, proibida até a Câmara. Porque é o seguinte, olha, Duda, o cidadão chegou, comissão de ambulante. O cara ligou para mim e falou assim: Marcelo, fala para o representante da Câmara votar para mim no projeto lá que eu pedi para ser ambulante no lugar. Eu achei estranho. Mas o cidadão, ele está normal. Se tem um representante da Câmara, mas você tem que ter a sessão no... Está pedindo, ele está pedindo voto, quer dizer, mas não é. A Câmara não é para estar gerenciando essa questão. Tem que fiscalizar. Tem nada a ver. Você não pode confundir as duas funções. E aí, a partir disso, mudamos essa questão. Bom, a professora Patrícia, ela fala: boa tarde a todos. Gostaria de saber o que os vereadores podem fazer quanto ao horário de atendimento da prefeitura, pois existem vários setores que fecham às 12 horas, às 14 horas, e isso, na minha opinião, é um retrocesso, tendo uma cidade do tamanho de Bauru e sendo também um setor público. Obrigado. Eu concordo plenamente. Eu acho que nós temos que modernizar. Eu não sei quais setores que ela está falando da prefeitura. Eu não sei também. Seria importante essa questão. Agora, eu acho que ela tem razão. Quanto mais estiver aberto, você vê, hoje o Poupa Tempo abre de sábado para atender a população. Eu ia citar isso. Isso foi um negócio avançado. Hoje você pode tratar algumas coisas da prefeitura no sábado. Hoje a gente tem que ter questão de modernidade, e quanto mais abrir, eu acho que eu sou da mesma opinião do Marcelo. Eu ia até citar o exemplo do Poupa Tempo, e há órgãos da prefeitura dentro do Poupa Tempo hoje. Eu não sei que setor a Patrícia falou, não sei se são setores inteiros ou pessoas, mas, Patrícia, eventualmente, se você quiser falar para a gente, conversar determinado setor, nos procure na Câmara para a gente poder ter uma ideia. Mas, mais do que nunca, agora é importante, Duda, e quando essa discussão da CEAR com o prefeito, eu coloquei isso também, Bauru cresceu demais. Nós precisamos aproximar a prefeitura das pessoas. E não é assim que a gente aproxima. E, inclusive, que as próprias regionais podem ser um instrumento de aproximação das pessoas com a prefeitura, um canal de comunicação. Cada vez mais a prefeitura tem que dar atenção. As pessoas querem atenção, querem ser ouvidas, né? Então, deixa eu falar um negócio. A gente critica muito, mas até achei um negócio interessante eu falar. A prefeitura fez um novo site de informações. Eu acho que melhorou.
Só, eu estou falando que melhorou. Só que é difícil você trabalhar no site, que blindaram muito a questão, com medo do cara entrar no site, ficar pegando informações. Aí o cidadão normal, que não é do dia a dia, ele tem dificuldade de... E não é do ramo aí, né? Do ramo, de operar, porque é senha da empresa, então ficou... Agora, as informações melhorou. Isso que é importante. Tem hora que a pessoa, nós temos informática na internet, não precisa o cidadão nem na prefeitura, nós temos que avançar na questão para o cara fazer o serviço em casa. O refis, por exemplo, hoje é feito o agendamento pela internet, o cidadão vai ao Poupa Tempo fazer o refis, já com o horário, com o nome agendado. Agora, matar uma absurdo, funcionado. Eu, nos últimos tempos, eu recebi algumas cobranças da prefeitura, e todas eu tinha razão, ou tinha pago, ou tinha vendido, e era de outro e tal. Mas agora com essa história de refis, eu já recebi umas 3, 4 cobranças de que eu devendo um ano de 94. Como é que eu vou saber se eu paguei o ano Meu pai recebeu também, seu pai recebeu. 94, 97. Eu não sei o que eu vou fazer, Marcelo. Entendeu? E tá pegando, viu? Olha, eu falo, você tem razão. Não é isso e vem. É um absurdo. O cadastro de informação da prefeitura, e eu sempre falo para a pessoa. Atualiza. Inclusive o Maurício, que é o secretário, sabe disso. Na época eu levei para o Conselho de Contribuinte, o Maurício foi lá ver. O Duda tem razão. Então eu estou recebendo cobrança de coisa que eu vendia há 15 anos atrás, 10 anos atrás. Duda, eu falo... Eu sei o que eu vou fazer, virei devedor. Duda, eu vou falar uma coisa para você, cidadão. Eu sempre falo, guarda todos. O cara fala, não, é 5 anos. Mas não é 5 anos? Então, todo mundo fala 5 anos. Mas a prefeitura de Bauru não é bem assim. Porque é o seguinte, ela guarda 5 anos. Tem essas falas que tem de absurdo. Você fala, 5 anos, ela entra com uma execução, a hora que está para vencer 5 anos, declara na dívida ativa. Mas por que deixa pagar 95 se não pagou 94? Não, você pode pagar. Isso não é um impedimento. Mas aí que está, Duda. Isso que é uma falha que eu falo, você falou na finança. Quando você recebe, que antigamente tinha muitos anos isso aqui, você recebia seu carnê de 2011, e tinha uma lá, há débito pendente. Caso pago, considere esse aviso. Então você tinha, você recebia, já vou ver que está atrasado. Não, parou, faz uns 10 anos a prefeitura não manda mais essa informação. No seu carnê. Era informação importante porque o cara já ia acertar a vida dele. Agora você não fica nem sabendo o que está devendo. Se eu estou falando assim, de repente você está lá devendo para a prefeitura, você não sabe nem o que é. E o prefeito agora está fazendo o recadastramento. O cadastro da prefeitura é muito ruim, né? Está melhorando, conversando com o cartório para tentar atualizar, mas não é uma coisa que atualiza da noite para o dia, né? Mas tem essas coisas mesmo, meio... É que acima de 5 anos, se está inscrito na dívida ativa, aí você tem que discutir com a prefeitura e tudo mais. Mas tem umas coisas mesmo que saltam aos olhos. Eu tive um exemplo na minha casa, né? Eu tive que correr atrás para ver o que era também. Meu pai também não lembrava mais, né? Faz 10 anos, não lembrava. Não, e notificação que o cara já vendeu, o cara não sabe o que é dele. Não sabe o que era, e muito menos se ele já tinha pago há 10 anos, deve estar pago. Samuel Cavalcante pergunta para você, Marcelo, a sua candidatura a prefeito, decola ou não decola? E ele fala assim, agora tirando seu nome, quem que o PSDB tem para ser candidato a prefeito? Eu vou responder, tá duro de achar nome no PSDB, com só toda tem a estrutura. Só tem um além do Marcelo. Né? O Marcelo, o Caio, mas o Caio parece-me que não quer mais. O Pedro também. Mas o Pedro não vem. O Pedro falou para mim que não vem. Não, mas Duda, eu não sou candidato. Eu trabalho como presidente do partido. Presidente do partido hoje estadual, né? Eu trabalho que o PSDB tem um candidato próprio em Bauru. Você não vai ser candidato? Não, Duda, eu ainda não decidi essa questão. Você entendeu o que eu estou falando? É uma decisão. Veio aqui, vamos supor, o Carlos Otaviano, eu vi o Gazeta falando, sou pré-candidato. Eu nem vi, parece o Rodrigo se afirmar que não é pré-candidato. Mas é natural que o Rodrigo seja. A vontade nossa é essa. É a vontade. Duda, tem hora que a gente tem vontade de ser candidato. Isso daqui, tem outro comenta aqui, Ricardo Souza do Ouro Verde fala assim, a única maneira do PSDB ganhar a prefeitura é ser vice do Rodrigo. O que você acha disso? E tem esse boato, fala que você vai ser vice do Rodrigo ainda, aí o Rodrigo sai candidato a dele. Todo mundo quer ser vice do Rodrigo. Mas, Duda, daqui 2 anos o Rodrigo sai candidato a vice, né? A fila. Vou falar, o Renato até participou com a gente nessa eleição. Eleição é no dia. Hoje o Rodrigo é um candidato forte. Já era mais forte anterior. Mas, o Caio e o Pedro perderam a eleição. Você lembra a eleição do Pedro? O Nilson, que
Ninguém falava do Nilson, o Nilson ganhou. É o Pedro. Se o Pedro não ganhar, era o Tuga, não era isso? Era. E o Nilson? O Rodrigo trabalha hoje administrando a prefeitura. O Rodrigo é prefeito de Bauru e trabalha para fazer o melhor pela cidade. A força do trabalho é que vai dizer lá na frente se a cidade vai dar mais 4 anos ao Rodrigo ou não. É por isso o cuidado dele de dizer o seguinte, olha, eu não sou nem pré-candidato ainda, isso é uma coisa que nós vamos discutir lá na frente. Mas tá fazendo campanha. Mas ele tem coisa mais importante, Marcelo, ele tem que administrar. Se ele vai fazer campanha, tomara que ele faça campanha todo dia, né? Não, o mandato é de 8 anos. O mandato do prefeito é de 8 anos. Tem um plebiscito de 4 anos para ele continuar ou não. Mas o prefeito está inaugurando obra, campanha. Se for campanha, eu tenho certeza que a população vai querer campanha todo dia, né, Duda? Se tem inaugurações de obra, tem feito muito, tem trabalhado muito. Não vai ser fácil. Algumas pessoas chegar e falar assim, que ele está trazendo a UPA, aí eu estou falando assim. Não, mas isso não é real. Para a questão eleitoral. Não, tem uma UPA atrasada que a empresa não deu conta de fazer, teve que desclassificar, chamar a segunda, fazer o mesmo. Na verdade, foi o Rodrigo não é louco de alongar uma questão, um problema tão grave como a saúde, tão importante, por uma questão apenas eleitoral. Muito pelo contrário, ele sabe que está atrasado, ele já tinha que ter, já inaugurou a primeira e as próximas estão por aí. O Rodrigo tem essa consciência. Um dos vereadores responde rápido. Davi da Vila Industrial pergunta: o que é melhor, gastar milhões para terminar o viaduto inacabado ou deixar esse cartão postal ridículo desta obra inacabada? Terminar, é importante. A obra mais cara do mundo é a obra parada, Dudu. Isso é um monumento ao desperdício. E os recursos para terminar o viaduto são recursos advindos do governo federal. É uma emenda parlamentar e esse dinheiro é específico para ser usado no viaduto. Ele não pode ser usado para outra coisa, mas é extremamente importante. E veja, há outras tantas prioridades, mas o viaduto também é uma prioridade, ainda mais com os problemas que nós temos hoje. Concordo plenamente. Hoje, nesse momento, é terminar. Tem que terminar. Já acabou. Já, assim, quando já foi, hoje Bauru tem dinheiro e tal. Agora, Davi, e o trânsito de Bauru tá uma porcaria, Davi. Aquilo vai travar. Aquilo vai ajudar muito. Agora, Duda, não tem nada a ver com isso. É bom até falando de uma obra inacabada. Olha, vou falar aqui na televisão. Os lotes urbanizados de Bauru. Se a prefeitura não tomar providência, não vai sair mais nenhuma casa lá, porque está virando cerrado totalmente aquela área. Está virando cerrado, está abandonado aqui lá, vai virar cerrado. Se virar cerrado? Não, já está, Renato, está virando, daqui a pouco fica estágio avançado. Tinha uma pendência judicial lá, não sei como é que está aquilo. Essa é uma outra questão. Agora, a prefeitura tem que manter limpo, senão vai deixar. Nós deixamos uma obra abandonada 5, 6 anos, vai virar. É considerado avançado, aí que nós vamos pagar uma obra dos lotes urbanizados e nem os lotes nós vamos ter ainda. Não vamos ter, né? O Luiz Ornelas, ele pede para vocês analisarem, em rápidas palavras, o caso CEAR. Na minha modesta opinião, mais um gol de letra do nosso prefeito, seguindo a sugestão do nobre vereador Purini na indicação de cargo técnico. O Sidney, além de profissional exemplar, sempre esteve integrada com o CEAR e tem perfil ideal para tocar esta pasta. Parabéns à administração bauruense. O novo diretor é o Luiz Ornelas. Ornelas. Foi você que indicou? Não, absolutamente. Deixa eu só. Eu acho que é importante falar sobre isso. Ele está na administração, não está? Ele estava na CEAR, acredito. Não sei se ele continua ainda. Não sei. Mas é um grande quadro, viu? Um grande quadro. Duda, se eu pudesse, se eu me permitir comentar sobre isso rapidamente. Bem rápido. Indicação técnica. Foi colocada a possibilidade do PMDB indicar um secretário. Nós prontamente abrimos mão. Tudo o que aconteceu nessas últimas semanas, não houve em nenhum momento nenhum pedido de espaço do partido. O PMDB não quer partido, não quer espaço no governo. Nós já temos um prefeito. E quando foi colocada a possibilidade da CEAR ser uma indicação do PMDB, eu prontamente disse: prefeito, escolha um nome técnico. O partido do PMDB, o Purini, não quer cargo, não quer mais participação, absolutamente nada. Escolha o nome técnico. E a escolha do Rodrigo foi, acho que a melhor possível, foi muito feliz. E o Ricardo de Oliveira não indicando, com isso o governo perdeu o voto do pastor Luiz? Não, o pastor é um grande companheiro. Eu entendo que o Ricardo, o PTB em si, não está mais fazendo parte do governo, mas eu não vi nenhuma ação concreta até agora de tolher a participação do pastor. O pastor é um companheiro, vem nos ajudando, é experiente na Câmara, e eu entendo que o pastor possa continuar discutindo todas as questões com a gente. O Marcelo sabe que o pastor é muito tranquilo, eu não vejo problema nenhum. O Luiz, vou falar, ele nem está ligado ao bloco de situação nem de oposição. Ele vota como ele vota do voto dele. Eu estou falando assim, do princípio do que ele acha. Exato. Ele
ele nunca foi um vereador polêmico de extremos, não. Ele é um me dou muito super bem, equilibrado. ele é meu amigo em particular, ele vota muitas vezes comigo, Duda. Exato. Mas ele sabe muito, o Renato que é líder aqui, hoje ele tá com ele. Mas a relação é muito boa com os dois lados, né? E você respeita o voto dele, você respeita o ponto de vista dele, porque eu vou votar desse jeito. Ele não é questão do partido de fechar a questão. O Luiz é uma pessoa muito equilibrada. Claro. Foi um bom presidente. Foi excelente. Foi uma revelação. Não, conceito. Exatamente. Houve um preconceito contra ele violento. E todo mundo teve uma surpresa. Todo mundo. As pessoas confundiram a humildade do Luiz com simplicidade, com pessoa qualidade. Maior qualidade. Raro. Duda, ele ouvia, ele conversava. Um grande presidente. Qualidade do líder é ouvir. Não tenha dúvida, eu gosto muito sempre do Luiz, ouvi. particular dele. Quero bem. Eu espero que o Sakai teve agora, amadureceu muito. Estou falando. Está amadurecendo, está aprendendo. Aprendeu e está indo, vamos ver. Aqui um monte de perguntas. O Pedro Valentim pergunta: a revisão do acordo entre a Prefeitura, o DAI e o Ministério Público adiou para 2015 a primeira parte do tratamento da estação de esgoto. Vocês não acham que esses constantes adiamentos podem causar uma desconfiança para a sociedade bauruense? Não, Duda, eu acho que foi prudente. Tem uma multa lá, que não vamos entrar no mérito, quem vai pagar o município. Imagina, nós não estamos conseguindo recursos para tratar o esgoto. Ainda vamos ter que pagar a multa. Importante que nós temos que estar vigilante com o recurso. Houve problema sério no tratamento do esgoto. Houve algumas coisas que não poderiam ser gastadas no esgoto. Tivemos uma reunião no Ministério Público, estamos equacionando. O importante é fiscalizar. Hoje tem 42 milhões. Tem todas essas obras, tem 42 milhões. Então nós temos que acumular mais um recurso para fazer a licitação da estação de tratamento de esgoto. E acho que essa aí é importante, viu? Vamos ter eleição, vamos ter discutido de novo a questão do esgoto na nossa cidade. Vai ser Agora, se avançou muito. Esse foi um grande propósito que o Tuga implementou na cidade. A gente critica muito o Tuga, através do Tuga Clemente, que deu certo, Duda. Os emissários avançou muito na questão do tratamento. Está pronto, os emissários estão prontos, né? Praticamente prontos. Nesse governo do Rodrigo, o esgoto na cidade de Bauru, eu brinco muito, está tratado. Quer dizer, você não está jogando nos rios da cidade. Nós estamos jogando para os nossos amigos lá de Pederneiras. Agora, na nossa cidade já realmente. Veja, todo o investimento. O Escuro já falou que se ele ganhar para prefeito na próxima, ele vai desviar o rio Tietê. Todo o investimento em interceptores que tinha que ser feito já foi feito. Acho que nos próximos anos o dinheiro do fundo vai ser para fazer a estação. Pederneiras que fica louca da vida, né? Porque ela trata esgoto e nós jogamos todo. Parece que nós vemos problema. Não foi feito de forma. Nós estamos trabalhando para fazer a estação. Nós sabemos. Mas se os emissários também não adiantar fazer a estação para os emissários. Então, eu acho que. Acho que melhor. O próximo passo a estação ela vem. E decisão prudente essa de adiar para 2015, sem problema. O rendimento seu é irregular, viu? Vocês não responderam tanta pergunta, não. E nós já estamos com quase 50 minutos de programa, né? Aí, ó. Está ficando aqui, ó. Vocês responderam 2, 4, 6, 8, 9 perguntas só. Normalmente o Rodrigo responde 18, 20. Né? Mas é que nós somos dois. Você não traz o Rodrigo. Multiplica por 2 dá 18 também, 9 para 18. É verdade, tem razão. Porque todo mundo respondeu a mesma. Exato. Mas foi muito. Aqui eu só vou dar opinião. O Fátimo Alberto Silva. É o Beto do Parquinho. Oi, professor. Para 2012 o Rodrigo é favas contada. Gostaria de saber do Renato se ele está pensando em ser vice. Não. Eu trabalho para me reeleger para a Câmara, Dudu. E olha, como é o nome dele? Ou foi o Beto do Parquinho? O Beto. O prefeito tem a humildade de saber que tem que trabalhar muito ainda para poder ser candidato à reeleição e poder voltar, mas a gente tem sentido nas ruas a vontade da cidade de que o Rodrigo continue à frente da prefeitura, mas com muita humildade, pé no chão, né? Duda, você me deu uma oportunidade, tem uma pergunta lá que a gente acabou não respondendo. O Renato falou um dia para Marcelo, eu prefiro ser vereador do que vice-prefeito. E ele tem experiência dos dois, hein? Mas agora tem fila para vice, viu, Duda? Tem sempre fila. Mas depois o cara tem hora que prefere ser mandato. Então não é bem assim. Você tem fila, tem toda uma. Tem experiência. Que era isso e tal. Olha, a gente não deve falar depois que o bonde passa, analisar. Mas talvez se o Renato e o Rodrigo eram as duas. E eu dizia aqui na TV Prevê, as duas lideranças novas que podiam serem prefeitos de Bauru. Se o Renato talvez não tivesse sido vice do Tuga, onde o Tuga cozinhou o Renato, ele não precisa falar nada, queimou o Renato,
Pode ser que o prefeito de Bauru hoje, ao invés do Rodrigo, fosse o Renato. Eram as duas lideranças que eu dizia, esses dois nomes. Cansei de falar aqui na TV. Não, várias vezes. Mas Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Não, recuperou, né? Foi eleito vereador, com sucesso. Uma eleição com a dificuldade que poucas pessoas... Não, voltou na mídia. Graças a Deus. Trabalho. E eu estou muito feliz na Câmara. O parlamento é minha paixão, viu, Duda? É minha grande escola. Meu pai, quantos anos eu nasci. E a minha grande paixão é o parlamento. Seu pai foi um grande tribuno. Nossa. E o grande líder do prefeito. Eu falo isso em todo lugar. Pode, não sei. Em todo lugar eu falo, grande líder, viu? Obrigado. Se não tivesse o Renato lá, o prefeito ia ter muita dificuldade, porque não tem articulação. O cara que tem mais experiência de articulação política, desculpa, é você. O Tuga foi o único prefeito que tinha dois líderes, não fez nada, né? Tinha o Faria Neto. Só tinha um detalhe, Duda, ele não era candidato. Só que ele não era candidato à reeleição. Esse é o grande. Então ali todo mundo não era candidato à reeleição, Duda. Ali. Purininho, mais alguma coisa? Agradecer mais uma vez, grande prazer estar aqui, Duda, junto com o Marcelo mais uma vez, que é um grande companheiro, independente das posições opostas, né, Marcelo? Mas a gente conversa muito, e na Câmara a gente consegue construir muita coisa boa com o diálogo que a gente tem. E o nosso diálogo é assim mesmo. E a gente às vezes briga na tribuna, mas questão ideológica. A nossa relação é muito boa e acho que a cidade ganha com isso, não há dúvida nenhuma. Muito obrigado, estou sempre à disposição, sempre que chamado aqui, um grande prazer. Marcelinho. Duda, obrigado por estar aqui ao lado do Renato Purini. A gente participa da oposição, ele da situação, mas muitas vezes a gente conversa, porque tem que conversar, nós somos políticos. E o Renato está aqui. O dia que eu falo, Renato, vou votar assim, ele não precisa nem ficar lá conversando comigo. Ele sabe meu voto e vice-versa também. Não tem aquele negócio de que mudou, deu clima, não. Vou fazer, pode até ter desgaste, mas eu dei a palavra. Isso eu tenho uma coisa na minha vida. Eu dei a palavra, Duda. Pessoas podem falar tudo de mim, mas quando eu dou a palavra, eu não mudo. Aquela ideia, vou fazer isso, pode vir do que quiser. Palavra e lealdade. É lealdade. Bom, nós estamos fizemos na região inteira já, para que se concorde em aumentar o número de vereadores na sua cidade. Ninguém concorda. O Rio Preto foi para 23, viu? Rio Preto foi para 23. Rio Preto foi para 23. Foi para 23? Aqui nós aumentamos. Mas lá não tem TV Prevê, ninguém. Demos um exemplo. Duda. Aqui nós aumentamos. Foi o que vocês fizeram, nós simplesmente fizemos um negócio para... Nós estamos fazendo Iacanga agora. Iacanga... Só 8% ninguém é favorável. Concorda em aumentar o número. Não há apelo hoje. Bauru deu um exemplo mesmo. Encerramos logo essa questão. Acabou. Encerrou. A Câmara tem que ouvir as ruas. Quem nos coloca lá, o mandato não é nosso, o mandato é de quem nos coloca. A cidade não queria o aumento, nós não tínhamos como trair os eleitores ou a população. Ouviu mesmo. E agora o pessoal de Iacanga continua entrando aí no site da TV Prevê. www.tvprev.com.br e responde se você concorda ou não que aumente o número de vereadores. Por enquanto, 92% não quer que aumente o número de vereadores em Iacanga e 8% quer que aumente o número de vereadores em Iacanga. Eu dei a última palavra para você já? Já dei? Então tá bom. Marcelinho, obrigado. Purininho, obrigado, viu? Eu quero agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Hoje a manchete do Bom Dia fala dos vazamentos do DAI, que nós estamos falando direto aqui. Eu acabei não fazendo nenhuma pergunta para eles. Mas amanhã, não sei nem quem vem aqui, eu vou fazer. Realmente o vazamento de água em Bauru está uma vergonha. E isso tem que ser tomado uma atitude. E claro que não pode falar que é culpa de quem está aí agora, mas é uma culpa de anteriores, de quem está aí, etc. Agora, a demora para eles arrumar é coisa impressionante. Hoje eu recebi mais e-mail falando assim, 10, 12 vazamentos, Duda, aqui faz uma semana. Impressionante, 2 meses, nunca aconteceu isso, nego liga pro gabinete do vereador para Teve um que eu falei aqui que o cara me pegou na feira, o Zé Gordo, ontem ele passou um e-mail para mim. A TV Prevê tem força, você falou, no outro dia foram tapar. Mas Duda, ele relacionou, nem vou ler, Zé, um monte de vazamento que diz que tá antes até do vazamento dele na rua e tiro, não sei o quê. Nota 0 pro DAI. E o Rodrigo é mentalista, hein? Mas ele tá atento, ele sabe que não adianta a gente tapar. Tem problema, mas ele tá agindo para poder... Mas tem vazamento aí que tá 10, 15 dias vazando. Eu quero agradecer a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.